a mais um GeaCast. Hoje tá brilhoso. A minha convidada é a Juliana Oliveira. Falei certo, Ju? Certinho. Do Caminhos da Ju. O Instagram é incrível. Tem site também? Site não. Não. @Caminhos da Ju. Antes de começar a ouvir esse podcast, já corre lá só pra você conhecer a história. Conhecer, assim, contextualizar quem é a nossa entrevistada de hoje. Vamos falar muita coisa gostosa. Ju, obrigada pela sua presença. Obrigada por ter aceitado o convite para participar do GeaCast. Muito obrigada, Elô. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu que tô sempre lá na GA. É sério, eu vou lá para comprar uma coisa e eu fico lá a tarde toda. Sim. E é sempre um prazer estar lá. Muitos anos, né, Ju? Muitos anos. Muitos anos Eu com a me lembro gente. da primeira compra que eu fiz lá. Verdade? Verdade. O que foi? Me conta, tô curiosa. A primeira compra que eu fiz lá foi um chapéu. Tá. Porque eu vi um chapéu, aquele modelo Panetone. E eu Sei. queria muito ir com aquele chapéu para Barretos. E eu trabalhava em São Paulo. Eu ia chegar em Campinas para depois ir. E eu liguei e a Silvia me esperou lá fora. 8 horas da noite com o chapéu na mão. Meu Deus. Dali em diante, eu fiquei fã e eu tô lá sempre. E ele foi pra Barretos direto com você? Ele não só foi para Barretos, como ele vai comigo em todos os eventos. Você ainda tem? Eu ainda tenho e ele tá novinho. Tá. E eu só não tô com ele aqui hoje porque a gente, no domingo… A gente, né? Eu e o Chapéu. Nós trabalhamos lá na Jacareí Expo Agro. E ele está todo empoeirado. Muito bom. É vida real, tá no batidão. É vida real, ele tá na lida. Ju, primeira coisa. Esqueci de falar. Ju é contadora de profissão. Trabalha com planejamento financeiro? Exato. Estratégico. Planejamento financeiro. Financeiro. E apaixonada pelo agronegócio. Apaixonada por cavalos e tudo que envolve vida no campo. Exato. Quando começou essa história, Ju? Tem uma história que eu gosto muito de contar, que é o seguinte. O sítio dos meus avós, ele fica sob uma rota de aviões. Tá. E quando eu era criança, eu sempre olhava ali, meus avós, né, morando na roça. Eu olhava ali e falava assim, um dia eu quero estar lá dentro, indo pra um lugar muito legal. E assim, quando eu falava lugar legal, gente, eu não tinha ideia de onde era esse lugar legal. Mas eu tinha certeza que quem entra no avião e vai pra um lugar legal. Sim. E aquela mente de criança, né, logo fazia uma conta ali e o número não fecha. Então, aos poucos eu fui entendendo que fazer as mesmas coisas, né, ou melhor, não fazer nada, não ia me levar lá pra dentro daquele avião. Tá. Aí eu comecei a fazer umas contas assim, não, mas aqui na roça vem gente de São Paulo, então acho que São Paulo eu vou conseguir ir um dia. Tá. Porque, né, Sim. o caminho inverso. E aí, então eu guardei essa informaçãozinha lá. E onde ficava esse sítio? Fica Em São José. São e é onde José a de gente tem a Campos, roça tá. até hoje. Lá Tá. é onde eu mostro os Continua. terrenos todo dia lá. E a gente tem um vizinho, tinha, né, o seu falecido, o seu Zé. Sim. Seu Zé é um homem extremamente inteligente, era doutor em física nuclear. E eu aprendi muita coisa com o seu Zé. E o seu Zé tinha uma coleção da National Geographic. Nem sei se ainda tem, gente. Sim. E eu vi aquelas fotos bonitas, daqueles lugares bonitos. Eu falei, gente, um dia eu quero nesses lugares. Um dia eu quero nesses lugares. Aí fui guardando isso aí na minha caixinha aqui. Outro ponto. Meu avô tinha um amigo, o Dr. Paulo. Sim. O Dr. Paulo viajava e mandava cartões postais pro meu avô. Olha. Um dia eu peguei um cartão postal que tinha uma foto de um iaque. Que eu nem sabia falar na época. Tá. Que é aquela vaca peluda Sim. do Nepal. Falei, vó, um dia eu vou lá no Nepal conhecer essa vaca aqui. Mas pra mim, Nepal era do lado ali da roça. Vou lá Logo no ali. Nepal, é logo ali. Vou lá no Nepal conhecer essa roça. Aí eu volto lá na casa do seu Zé e vejo um povo falando diferente. Aí eu falei, mas seu Zé, eles não estão falando português, né? O seu Zé falou, não, eles são alemães, estão falando inglês. Aí eu falei, se eu quiser ir conhecer aqueles lugares lá, eu vou ter que aprender esse trem aí. Mas, gente, assim, não tinha dinheiro, gente. Sim. A vontade era grande, mas o dinheiro era inversamente proporcional. Sim. Então eu entendi que eu ia ter que aprender inglês de alguma forma. Tá. E aí o tempo foi passando e eu entendi que eu tinha que ter uma mente empreendedora quando eu nem sabia soletrar essa palavra. Sim. Chegou a 5ª série, começou a ter aula de inglês. Eu, opa, minha Essa eu chance. preciso. Minha chance, é isso aí. Só que a aula da escola pública, a aula de Sim. inglês né? Aquela aula que ninguém quer fazer e fica Sim. bagunçando. Falei, ótimo, baguncem. Eu tenho a professora só pra mim. E aí eu ficava tentando traduzir revista, música, o que fosse. E não via a hora de esperar a semana que vem pra levar pra ela. E aí, professora, tá certo?
E desde a 5ª série, Lu, eu pratico a língua inglesa todos os dias por pelo menos meia hora. Verdade. Eu sou daquela que se eu vejo um gringo na rua, eu pergunto: oi, tudo bem? Você precisa de alguma informação? Precisa de uma ajuda, uma carona? Você tem influência? Hoje eu tenho. Tá. Mas assim, nunca fiz aula. Não. Mas assim, a vontade de aprender era muita. Sim. E eu sabia que se eu fosse ficar esperando eu ficar rica pra fazer aula de inglês, eu não ia pra lugar nenhum. E aí, como que isso me ajudou? Né, eu fiz… Pra quem não sabe, eu tive um filho aos 16 anos. Sim. Que todo mundo não, muitas pessoas disseram: ah, agora você estragou a sua vida. Agora, ótima coisa pra se falar, né? Agora você estragou a sua vida. Sim. Aí eu falei assim: não, gente, eu não vou deixar esse povo embora com razão, não. Fui lá, estudei, fiz o técnico contábil, fiz faculdade de contabilidade, gostei do assunto. Sim. O inglês me abriu portas em empresas grandes. Sim. E aí, aprendendo com planejamento, definir prioridades. Claro, definir prioridades, não é que só o planejar dá certo, tem que definir prioridades. Sim. Hoje eu conheço 17 países. Nossa, não. Falando inglês em todos eles. 17 países. 17 países. E qual a razão de visitar 17 países? Sempre por causa do cavalo? Primeiro porque eu sou curiosa, né? Tá, sada. E eu gosto de conhecer outras culturas. E aí eu vou, claro que tem lugar que você vai, tem aquele ponto turístico. França, tem a Torre Eiffel, vamos lá na Torre Eiffel. É legal ir. Mas eu não me prendo a ir só pra dar um tique no que eu quero ver. Não. Eu quero ir lá, eu quero saber a economia local, o que aquele povo que vende ali faz, da onde que vem aquele produto. Quando eu estive na Bolívia, eu fiquei 3 dias negociando um poncho. E eu falei pra mulher, no último dia eu falei pra mulher que eu só ia comprar se ela me contasse a história da vida dela. E ela ficou assim: me contar a história da minha vida. O que a senhora faz? Como que é lá? E aí ela me contou que quem não sabia tecer aquele poncho, moça que não sabia tecer aquele poncho, não arrumava casamento bom. Falei: por quê? Porque é esse aqui que vai fazer as coisas da casa. Então, assim, é outra cultura totalmente diferente do que a gente tem aqui. E a tua é isso que me enriquece. Sim. E é isso que eu quero trazer e contar para as pessoas e falar como que foi. E claro, né? Quando surgiu a questão do Instagram, o que eu pensei? Gente, esse povo precisa saber que você não tem que ficar rico, milionário pra você ir conhecer outra cultura. A primeira viagem, agora eu fiquei muito curiosa. Nem eu te conheço há anos. Nunca imaginei que seriam 17 países já no teu currículo aí. Qual foi a primeira viagem? Imagino assim, Ju, você não tem pais ricos que te bancavam, foi tudo na raça. Com meu dinheiro. Com o seu dinheiro. Suado. Você já era casada na época da primeira… Como foi a primeira viagem internacional? Internacional, eu já era casada. Tá. Aliás, desculpa, eu não era casada, mas eu já namorava meu esposo. Sim. O Rolandes. E a gente foi pro Chile. Foi a primeira. Tem uma coisa muito engraçada, que a gente namorava há pouquíssimo tempo. E ele querendo marcar uma viagem pra daqui não sei quanto tempo. Falei: esse rapaz tá querendo coisa firme mesmo. e nós, mês que vem, a gente completa 8 anos de casado. Eita. E sempre ele me acompanhando nas viagens, inclusive as viagens que eu vou atrás do cavalo. E ele tá ali, todo parceiro. E ele curte cavalo ou ele te acompanha? Ele é um companheiro. Tá. Mas se eu for… Quando eu fui pra Índia, por exemplo, que eu acredito que a gente vai falar disso. Sim. Ele não é cavaleiro de sair andar 4 dias. Mas ele foi. Ele foi. Ele é companheiro, você. ele foi. Legal. E a gente sempre se diverte muito com as histórias. Principalmente que eu conto de uma perspectiva e ele conta de outra. Total. Então, fui pro Chile a primeira vez. Por causa do cavalo? Da primeira vez, não. Tá. Porque da primeira vez eu fui porque eu queria conhecer o diferente. O diferente. E o Chile vizinho. Aí você fica de olho nas promoções, Sim. faz um planejamento, guarda um dinheiro. Fui pro Chile. Tá. Depois, de novo, fiz um planejamento, guardei dinheiro, fomos pra Argentina. Tá. Um dia… Eu quero saber quando começou o cavalo. Assim, vou viajar pra encontrar… cavalo. Na verdade, assim, no começo, eu achava que era uma coisa intangível. Nossa, eu vou daqui, vou lá, vou ter que encontrar um aras, alguma coisa. Sim. É muito difícil, é muito caro, é… Tipo, aquela coisa irresolvível, né? E em algum momento da minha vida, eu falei assim: não, mas por que não? E aí, na verdade, a viagem pra Índia foi a primeira viagem que eu mentalizei o cavalo. Que ano foi isso? Pra Índia eu fui em 2017.
Tá. Só que eu já tinha a viagem da Índia mentalizada. Mas antes eu fui para os Estados Unidos e lá eu fiz uma viagem focada no cavalo. Tá. É que a questão da Índia veio primeiro na cabeça. Tá. Então assim, um dia eu vou, mas não sei quando. Aí quando eu fui para os Estados Unidos, aproveitei para fazer um lance com o cavalo ali, que foi sensacional. Quando eu fui pra Índia, eu falei, essa foi a primeira viagem que eu mentalizei o cavalo na viagem. Foi realmente o foco. O foco foi o cavalo. Tá. E o resto que eu conhecesse ia ser um lucro. E o nascimento do Caminhos da Ju, junto com… Como é que foi tudo isso? Como que foi essa ideia? Quando eu comecei a perceber, eu falei assim, gente, planejando dá certo. Não precisa ficar milionário pra você ir conhecer outra cultura, outro país. E eu falo outra cultura, outro país, mas de repente a gente pode falar outra cidade. Sim. Tem gente que tá ali e não conhece Pedreira. Então, assim, é questão de prioridades. Tem gente que gosta, tem gente que não liga. Claro. Eu queria. E aí, então, comecei a fazer umas fotos, que aprendi a tirar umas fotinhas melhores. Tá. Aí eu falei, tem um negócio ali, um Instagram. Se você compartilhar lá, as pessoas podem ver suas fotos. Eu, gostei. Bem no comecinho Isso em 2015, 16. Tá. Não era o começo do Instagram, mas era o começo que eu tinha um telefone que funcionava no Instagram. Gente, se eu pôr a foto aqui então, as pessoas podem ver. E aí, as pessoas vão entender que não precisa nascer rico, milionário para ir conhecer outros países. Beleza, comecei a postar, a dar dicas, porque eu sou daquela que eu fico lá procurando promoção, pesquisando lugares. E como eu falei, não somente os lugares óbvios, mas assim, os lugares que o local conhece, a pessoa que mora lá frequenta. Porque para mim é muito mais enriquecedor ir lá e saber como é a cultura local, as diferenças entre a deles e a nossa, do que ele simplesmente, eu fui lá na Torre Eiffel. Comercialzão, todo mundo vai. Todo mundo vai. Eu também já fui. Sim. Me dá dicas da França, Torre Eiffel. Eu falo Torre Eiffel porque é um… Sim. Não tem problema. Tudo. Eu falo Torre Eiffel porque é um lugar que todo mundo vê em algum lugar. Cartão postal. É o cartão postal. Não, a Ju quer ir além do cartão postal. Eu quero ir além. Eu quero ir lá naquele restaurante que você entra num beco, desce um porão, sai do outro lado da rua. E vê um cavalo na saída. E vê um cavalo na saída, de preferência. Então aí comecei com isso, de dar dicas de viagens que não envolvia o cavalo até então. Entendi. Eu sempre tive cavalo. Assim, o amor no cavalo vem desde a barriga, né? Que o meu pai é de família de cavalo, laçador, meus primos são laçadores. Até hoje, os meus primos lá são ali na região de Boituva, Buri. No Vale tá tendo alguns pequenos encontros assim de laçadores também. Então eu sempre fui do cavalo. Tá, desde criança esse contato. Desde criança. Foi no sítio, inclusive, que você olhou pro alto, viu um avião. Exatamente. Era um sítio com alguma criação leite? O meu avô criou os 13 filhos dele à base do leite. Tá. E hoje eu até falo, né? Sou muito grata, mas Deus me livre, gente. Faça chuva, faça sol. Tem que ir atrás de vaca, dar cria lá no buraco. Tem que ir. Não dá assim, hoje eu não vou porque eu não tô disposta. Não existe isso no agro. O agro de verdade exige… O agro não para. O agro não para de verdade, gente. Não é só no Instagram, viu? E então, eu sempre fui do cavalo. Então, o cavalo pra mim tava ali, uma vida normal do cavalo. E aí, eu queria mostrar pras pessoas que era possível. Tá. E aí, de repente, eu começo a mostrar muito mais a minha vida lá no sítio. Os meus cavalos lá no sítio. Aí veio o Black pra minha vida. Sim. Que me colocou no mundo dos 3 tambores. E aí eu vi que o meu Instagram deu uma chacoalhada. Porque uma coisa é você mostrar o cavalo durante a viagem. Só que não é todo dia que você viaja, Elô. Você viaja, você fala, você comenta, você explica, você compartilha aquela informação que não é impossível. Mas não é todo dia. Sim. Passou ali um período, eu só vou viajando ano que vem. Porque eu tenho uma vida normal de trabalho e só tiro férias, né? Não é sempre. E aí quando eu comecei a trabalhar no home office, né? Mostrar mais o dia a dia ali dos cavalos, eu vi que o meu Instagram deu uma guinada, assim, voltado para o cavalo. Até porque durante a pandemia ninguém queria nem ouvir a palavra viagem. Sim. E por coincidência, sabe para onde eu tava indo quando começou a pandemia? Pro Everest. Tá. Eu estava indo para o acampamento base do Everest. Eu ia embarcar no dia 20 de abril de 2020. Esse seria um grande objetivo. Esse seria um grande objetivo. Conta do teu logo. O meu logo é assim, como eu comecei, essa questão de não, vamos lá atrás do cavalo. Eu quero ver o cavalo da outra cultura, como é que é. Eu comecei a cruzar as duas coisas, né? O Instagram com o cavalo.
Quero ver o cavalo lá do Peru, como que é, do Chile, como que é. Quero saber. E aí eu falei assim, gente, eu quero ir pro acampamento base do Everest. Rumo ao topo do mundo. Gente, eu não tenho a pretensão de escalar o Everest. Porque assim, cada um com seu talento. Sim. Mas até o acampamento base eu quero ir. A cavalo? Aí entrou o seguinte. Eu entrei em contato com o guia. Tá. E falei pra ele assim, passei o currículo. Porque não é assim só, eu vou. Tá. Ele te pergunta, o que você tem de experiência de montanha? E aí, pra quem não sabe, eu já sou fuçada na montanha um pouquinho. Assim, já fiz algumas de altitude, assim. Então, tem ali uma certa experiência. Ele falou, eu falei pra ele, mas um dia, no dia que for seguro, porque o caminho todo não é seguro fazer a cavalo. Tá. E aí, esse entendi. o motivo de não ir a cavalo o caminho todo. Tá. O dia que a gente tiver um trecho que for seguro, eu gostaria de fazer montada num cavalo. E, gente, não é assim, nossa, aqueles cavalão. Não é cavalão, é um cavalinho. Sim. Mas eu queria fazer montada a cavalo. É. E aí o cara falou assim, não, mas pelo que eu tô vendo aqui, você não precisa de um cavalo. Porque geralmente nesses lugares, quem monta é quem não tá aguentando. Sim. E ele falou, não, mas você não precisa. Eu falei assim, então eu não preciso, mas eu quero. E aí ele, como assim? Aí eu expliquei pra ele toda a história envolvida. Ele, não, calma aí, então isso mudou tudo. E aí ele já tinha, inclusive, providenciado isso. E adivinha o que mais que ele tinha providenciado? A gente passaria, durante o trajeto… Eu não faria com um grupo normal, né? Durante o trajeto, 1 ou 2 dias, né? Conforme o clima, eu ia ficar numa fazenda de iaques. Nossa. Sabe aquela vaca lá do cartão postal? Ela tem muito a ver com a economia dos nepaleses. E eu queria passar 2 dias lá. E então tava tudo certo. 16 de março, tudo fecha. Tudo fecha. Então a gente deu ali Adiou. uma pausa. Uma adiada, né? Então requer um novo planejamento. Sim, porque… mas você vai? Eu vou. O logo, inclusive, ele é uma imagem sua puxando um cavalo. Rumo ao topo do rumo mundo. ao topo do mundo. Que é o Então, Everest. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Nossa. É claro que assim, cumpriu o objetivo, acabou? Não, gente, não acabou. O sucesso é dia após dia. E a gente muda objetivos. O topo sempre muda. A gente chega num topo e quer ir pra outro. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer assim, chegar no topo é apenas 50% da jornada. Exatamente. E eu sempre mentalizo muito isso. Que é 50% da jornada. Sim. Ainda tem a volta. Sim. Que muitas vezes é mais perigoso do que a ida. Porque você já atingiu, você já não tá mais prestando atenção. Você já não tá mais com aquele foco. E é onde acontece a maioria dos acidentes. Sim. Então você tem que ter em mente que o topo é apenas 50% da jornada. Sim. E claro que eu tenho outras coisas aqui na minha listinha. Eu quero atravessar o deserto de Gobi montando um Przewalski. Onde fica? Na Mongólia. Atravessar o deserto montada… Gobi. O Przewalski, ele é assim… um dos últimos espécies dos cavalos realmente selvagens lá da Mongólia. Caramba. E existe assim a travessia do deserto de Gobi, que poucas pessoas fazem a cavalo. Sim. Não é que ninguém, tá, gente? É poucas pessoas. E eu quero, isso tá na minha lista. Tá na sua lista também. Não é uma coisa que eu quero fazer amanhã, porque, de novo, requer um planejamento. Sim. Não, mas tá dentro. Mas tá ali. Tá ali. Eu ia te perguntar sobre a primeira viagem. Foi a Índia. É isso? A primeira viagem que eu mentalizei foi a Índia. Mas a que eu fiz, realmente, foi nos Estados Unidos. Pra ver cavalo. Que eu queria montar um Mustang. E aí? Ao lado dos índios navajos. Fala, vai. Ai, foi muito Você fez isso? Eu fiz isso. Você montou do lado dos índios? Com eles. O que acontece? Eu fui finalzinho de novembro, comecinho de dezembro de 2015. Tá. Fui pros Estados Unidos. Dei uma passadinha ali em Las Vegas pra ir na NFR. Sim. Só que antes de ir na NFR, eu falei, por que não descemos em Salt Lake? Alugamos um carro e descemos, conhecendo os parques nacionais, que é uma coisa linda. Sim, sim. Mas no meio tem Monument Valley. Sabe aquelas montanhinhas? Sim. E aí eu já me imaginei na foto do John Wayne ali. E aí lá tem o cavalo Mustang. Lá é terra indígena? É uma terra indígena. Tá, que tribo que era? Você lembra? São os índios navarros lá. Navarros, isso. Navarros. E inclusive no estado de Utah não se pode consumir álcool. A não ser que você estiver dentro da sua casa ou dentro do lugar de consumir álcool. Tá. Então você não pode andar na rua, por exemplo, com uma lata de cerveja. Tá. No restaurante do hotel que eu fiquei não tinha nada com álcool. Mas tinha vinho sem álcool e cerveja sem álcool. Algum motivo? É a lei do estado. A lei do estado. Tá.
E aí você tem que ter toda uma autorização pra entrar, pra chegar lá e tudo mais. Na reserva. Na reserva. E aí, como que foi? E aí que eu pesquisei tudo isso, sem o mínimo de pensamento assim, ai, vai dar trabalho. Vai, lógico que vai. Mas eu queria. E aí, então isso já deixa a carga leve, né? Deixa. Só que dezembro, um frio. E aí eu pesquisei um lugar lá que me levasse pra fazer esse passeio a cavalo lá no vale. De frente com o hotel, tem um imenso vale, onde se vê aquelas montanhas lindas. Nossa. E aí, era Foto assim, no ó. Instagram dessa Sim, viagem? Sim. Posta de novo quando a Posto, gente lançar esse inclusive, podcast. Exatamente. Inclusive, eu escrevi a matéria sobre isso pro Portal Cavalos. Nossa. E aí, o que aconteceu? Cheguei lá, Fala. olhei os preços. Pra dar uma voltinha ali com um grupo, era $200. Tá. Um privativo, 1.000. Falei, gente, eu tenho os meus cavalos que eu amo de paixão lá. Vou pagar $1.000 pra andar num cavalo que eu nem sei se vai dar certo. Não vou arriscar. Vou arriscar. E eu sei como que é andar cavalo em grupo. Tem o que vai mais devagarzinho, tem o que não topa ir lá onde você quer ir. Sim. Mas eu vou arriscar porque, assim, é muita diferença. Não, se fosse pouca coisa, mas é muita diferença. E é um pedaço curtinho. Era assim, tipo 2 horas de passeio. Tá. Com os índios, só pra entender. Um guia é um índio, né? Quem cuida dos cavalos lá são os índios. Tá. Mas é um índio evoluído, não é aquele índio que vai andar no nudes lá, principalmente que tava um frio de lascar. Mas esse cavalo é domado? Não, é um Mustang. É claro que ele tá acostumado com gente, mas é um Mustang. Não, já tô vendo aqui o Spirit. Não era o Spirit, mas tava ali, ó. O cara, inclusive, quando você vai fazer a reserva, ele pergunta: qual é a sua experiência com o cavalo? Porque, claro, se vai uma Você criança… monta pelo. Não, lá a gente montou me conta sela tudo. normal. Tá. Tava selado, Tava então. selado, normal. Porque, gente, não vamos esquecer. Eu sou do mundo do cavalo, mas o Rolandes não é. E eu queria que ele fosse junto, e ele foi. Tá. Maridão tava junto. Maridão tava junto. Chegamos no hotel. E assim, 6 horas da tarde, tava um breu. Tudo escuro. Eu abri a janela, assim, que era passeio de frente com a montanha. O que eu vi? O negrume da noite. Não dava pra ver nada. Um frio. E aí, a primeira coisa que eu falei pra ele, olha, eu vou acordar às 3:30 da manhã, porque o nascer do sol está previsto para as 4. Então eu monto meu equipamento aqui, que eu quero fazer uma foto maravilhosa. Quando eu saí lá fora, eu não olhei o termômetro, mas devia estar assim, menos 300. Eu pisava no chão, congelava a sola do meu pé. Ele olhou assim, tira a foto aí, depois você me mostra. E eu fiquei pensando, a hora que ele descobrir que a gente vai montar cavalo nesse frio, não aí eu quero sabia. ver. Não, porque sou eu que planejo. Sim. Então ele acorda, tá tudo pronto. ele acorda e ele pergunta: o que nós vamos fazer hoje? Tirei as fotos do pôr do sol, do nascer do sol. Vamos tomar café da manhã. Só que pra ir do nosso quarto pro hotel, a gente passava num pequeno espacinho assim que era ao ar livre. E tava congelante. Daí a gente chegou no restaurante, tomamos café. Ele, o que nós vamos fazer hoje? Então, hoje é o dia do passeio a cavalo. Ele falou, nesse frio? Eu falei, então é. Aham. Uma delícia, uma delícia. Vai ser maravilhoso. Olha. Pra mim foi, gente. Ele não reclamou, não. É que ele tem frio mesmo. Mas o passeio ele gostou muito. E aí, como é que foi? Chegamos lá. Como que é um Mustang, Chegamos lá. Aí eu fico com aquilo na cabeça. Eu sou ansiosa, gente. Não adianta. Eu trabalho isso todo dia, mas eu sou ansiosa. Gente, que perfil, né? Que perfil de cavaleiro vai estar nesse passeio? Cheguei lá e falei assim, acho que a gente tá no lugar errado. Porque não tinha ninguém. Aí o Roland falou pra mim, claro, quem que vai vir andar a cavalo num frio desse? Só você que quer vir. Falei, ótimo. E aí que a gente fez o trabalho pago, valor do grupo, privativo. E aí quando o rapaz olhou lá e falou, vocês já têm costume de andar a cavalo? Falei, já. Aí ele deu um cavalo tranquilinho pro Roland. Falou assim, então a gente vai fazer uma volta maior. Porque quando é um grupo e que não tem muita experiência, tem que ir devagarzinho, vai parando e não sei o quê. E aí o guia, óbvio, né, tem que cuidar de todo mundo. Tava só nós dois. Atenção total pra vocês. Atenção total. E aí o que ele fazia? Ele parava, ele tirava foto da gente. Falei, gente, o índio sabe mexer no celular. Que top! E tirava fotos boas. E aí, assim, eu juro, eu andei no cavalo. Cada umas horas eu prestava atenção, assim, eu tava limpando o olho. Igual eu tô agora. Porque parecia que era uma coisa tão, assim, inatingível. Gente, eu vou cavalgar um Mustang do lado de um índio navarro. Nossa. E assim, é possível.
Então não podemos falar assim, não, isso não dá. Não é que não dá. É o que você quer mesmo? Então vamos ver um jeito de fazer. E aí eu fui lá e fiz a foto linda do John Wayne lá na pedra, lá na ponta da pedra. Nossa, eu fico imaginando. E eu andei o vale todo Como montada. é um Mustang? O que é montado Mustang, Ju? O Mustang, ele é um cavalo selvagem das pradarias lá dos Estados Unidos. Teve uma época que tinha tanto cavalo vindo da Espanha e tudo mais, que o pessoal começou a matar os cavalos. Porque tava dando desequilíbrio. Sim, sim. Chegou uma hora, alguém falou assim, opa, acabou. Vai entrar em extinção se vocês continuarem fazendo isso. E hoje é proibido matar, maltratar um Mustang. Sim. Ele é protegido por lei nacional. Tá. E eles andam em bando realmente selvagem. Eles andam em Só bando. esses, os índios, que já… É claro que esses que o pessoal, né, disponibiliza lá, sim, eles não sim. são os cavalos selvagens, chucros. Não, é um cavalo que já tem ali uma sim. vivência. Que já tem gente E é que próximo anda. ao quarto de milha? O andamento? O andamento dele Sim. aproxima o do quarto de milha. Tá. Ele é alto? Ele não é tão alto. Tá. Mas até aí eu conheço uns quartos de milha que não são tão… Sim. Assim, não são tão, né… Mais baixinho, troncudinho. São mais baixinho, troncudinho. É. O meu Jack mesmo é baixinho, troncudinho. Sim. E então ele não é um cavalo tão alto. E ele tem uma andadura muito próxima do quarto de milha. Aí ainda falei pro Rolando, tô me sentindo em casa. Porque pra quem não é acostumado a andar no quarto de milha, gente… Sim. Acaba com a coluna. É. Como eu já nasci em cima do quarto de milha, então pra mim eu tava me sentindo em casa. Sim. E aí de vez em quando eu ficava pra trás, porque eu queria tirar uma foto só do vale, eu não queria sair ninguém na foto, né, gente? Sim. E aí o rapaz que tava com a gente, o Jaden, ele falava, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem, pode ir que eu alcanço. E aí a gente foi pro vale, lá no fundo. Conhecemos o vale todo. E aí lá na frente, eu fico de olho na hora, não porque eu tô com pressa, mas eu fico preocupada de depois, né, dar algum problema. Como lá é cheio de regras, né? Sim. Vai saber o que dá problema e o que não. Sim. Aí ele falou, querem dar um galope? Eu falei, na hora. E aí esse índio me sai gritando. Eu falei, gente, eu vou fazer igual. E saí gritando, feito uma doida também. Pena que ninguém filmou, mas foi isso. Mas tá guardado, Mas né? tá guardado aqui. Nossa, maravilhoso. Foi maravilhoso. Porque foi uma experiência… Assim, ó, claro, gente, estar na NFR, participar de todo o movimento lá é sensacional. Mas ter essa experiência que não é todo dia, não é todo ano que eu vou poder fazer. Imagina. Foi assim… Não. Indescritível, praticamente. E na Índia? Na Índia foi o seguinte. Você foi pra quê? Nunca tinha pensado sequer em ir pra Índia. Tá. Porque… Gente, a Índia é longe. Eu tenho tantos outros lugares que eu gostaria de conhecer. Então, não era uma prioridade. Sim. E aí, de repente, um dia… Eu tô na minha casa recebendo os meus sogros. E meu esposo tem um avô que recentemente completou 99 anos. Então, sempre a gente coloca um canal de animais pra ele ver. Enquanto a gente tá ali conversando e tudo. Porque hoje em dia ele já nem conversa muito, mas ele vê. Sim. E aí… Eu passei assim, vi, nossa, tem um cavalo ali. Onde que acharam um cavalo? Eu fui ver um cavalo das orelhinhas assim, curvadinha. Falei, olha, parece um Montenegro. Que eu já tive um manga larga preta. Sim. Que era o Montenegro. Falei, nossa, parece um Montenegro. Mas na hora eu tava ocupada ali, não parei pra ver. Sim. Depois eu fui lá caçar o que tava passando naquele horário. E aí era um rapaz apresentando um cavalo indiano. Chamado da raça Marhari. Mahari? É. E ele tem as orelhinhas curvadinhas. Eu fiquei, mas será que eles cortam? Sabe cachorro que corta? Sim, sim. Será que eles cortam? Será que Eu já amarra quando é potro? Tá. Não sabia nada. Falei, vou atrás pra ver o que é isso aí. E eu descobri que antigamente você podia ter o dinheiro que fosse. Se você não fosse uma descendente de um marajá, você não podia montar um Marhari. Muito menos ter. Então, eu falei, não, mas isso deve ter mudado. Isso aí é antigamente, vamos lá ver. Tive lá, procurei, eu achei… Quando você teve na Índia? Em 2017, dezembro de 2017. A cidade, você lembra? É a capital? Não, eu desci em New Delhi. Sim. Fui pra Agra. Porque, como eu falei, o objetivo era o cavalo. O resto foi lucro. Então, eu fui conhecer o Taj Mahal. Sim. E aí, essa cidade chama Dunlod. Tá. É do Sr. Boni. Eu fiquei no forte do Sr. Boni, que é um descendente de Marajá. Hoje, ele… Como se fosse um prefeito lá naquele… Eu não sei se chega a ser uma cidade, naquela região, né? E tanto que, assim, a gente saía pra andar, ele todo de militar, com militares acompanhando. E porque ele é uma figura coronel, pública. Sim. Tá. E eu me achando o máximo. 4 dias montando uma Marhari. E a orelha é da genética? Nasce daquele jeitinho. Nossa.
um mais E o lindo andamento? que o outro. O que você achou? Ele tem um andamento diferente de tudo que a gente tem, tem aqui. Mas se for pra eu aproximar de alguém, é do manga larga. Tá. Mas ele tem uma quinta andadura. Ele não tem o mesmo compasso do manga larga. Tá. Ele põe o pé em tempos diferentes. Mas Nossa. se pra gente comparar aqui, o mais próximo é o do manga larga. E aí, eu andando lá na região lá, de repente saem umas crianças. Eu não sei se era uma igreja, uma sinagoga ou se era uma escola. Sai um monte de criança lá, falando todo mundo ao mesmo tempo, com o celular na mão e não sei o quê. Aí eu olhei pro rapaz que tava perto de mim, que era um dos funcionários do rapaz. Não era um guia, a gente saiu, junto. a gente se hospedou na casa do homem lá, não é que é um hotel. A gente se hospedou na casa do homem lá. E aí ele falou assim, elas gostaram do seu cabelo. Falei, ai, comigo isso? Elas gostaram do seu cabelo. E eu tava de boné. E aí eu tirei o boné e fiz assim. E aí as criançadas entraram em festa e falaram pra ele, fala pra ela se a gente pode tirar foto. Porque não tem loiras lá. E aí, todo lugar eu ia, as pessoas pediam pro Rolante se podia tirar foto comigo. Porque não tem loiras. Índia, né? É cabelo preto, comprido, Exatamente. Isso, né? Indianas lindas. Mas nunca nenhuma loira. Porque nesse lugar que eu fui andar a cavalo, de um lodge, ele é assim, no meio do Rajastão. Em Agra você encontra vários europeus, várias etnias. Mas lá no meio do deserto, não. E as crianças que vieram ali, nunca tinha visto uma loira. Olha só isso. na TV. E aí elas acharam o máximo eu passando lá. E o rapaz falou, tira o boné pra elas. Ai, e aí eu tirei, foi sensacional. E então, assim, essas pequenas coisas, assim, gente, imagina! É uma experiência que eu nunca imaginei na vida que eu ia viver em cima de um cavalo. Sim. Teve mais alguma viagem atrás de um cavalo muito exótico? Muito… Só tem um ponto referente à viagem à Índia, Lô. Fala. No dia que eu cheguei na Índia, sabe o meu cavalo preto das orelhinhas? Morreu. Seu cavalo? O meu cavalo morreu no dia que eu cheguei na Índia. Não. Ele… Lá na roça, o pessoal conhece por o Montenegro. O pessoal fala bambeira, né? A bambeira. É a mioencefalomelite. Pegou e… Não foi 3 dias. Embora o pessoal lá tenha se disponibilizado a mandar o medicamento o mais rápido possível, não foi 3 dias depois do diagnóstico ele faleceu. Ai, que coisa, não. Falei, gente, aquele cavalo me trouxe aqui, me morre bem no dia que eu tô chegando. E aí, até teve uma hora assim que eu tava conversando com o meu esposo. E óbvio, né, gente? Não teve como segurar a lágrima. Aí o indiano ficou olhando assim. Aí o Rolando, amor, ele pensar que eu tô bravo com você, então você limpa esse porque ele não entendia português. Sim. E aí daí eu falei pra ele, seu Bono, senhor me desculpe. E aí eu contei pra ele. Sim. E aí ele me levou lá pra conhecer a criação dos cavalos marhares. Ele costuma fazer expedições atravessando o Rajastão, com acampamento e tudo. Mas os marhares só ficam na Índia. Só na Índia. Só na Índia. Então, assim, é realmente uma experiência, assim, que… Nossa. Foi além daquele pensamento de vou conhecer um marhari. Sim. Tudo começa pela vontade de olhar o cavalo e desenrola. Assim, Você já pensou em escrever um livro? Já. Ah, então tá. Eu confesso que eu tenho vários rascunhinhos, assim, que eu vou juntando as histórias. Só falta conectá-las. Me fala de mais uma viagem, porque tá bom esse papo. Teve alguma que marcou? Algum cavalo que… muito emblemático? Bom, o que marcou mais foi esse da Índia por conta da conexão dele com o meu cavalo. Sim. Mas eu tive também no Chile. Lá eles têm o cavalo chileno. Que não podemos falar que é o crioulo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas quem olha assim chama que é o crioulo. É aquele de uma marcha bem… Ah, tá. Mas não pode falar que é o cavalo chileno. Tá. E, na verdade, eu tenho um amigo que é do Vale do Paraíba, Marcelo. O pessoal lá conhece ele por Marcelo Tomovale. Que laçava, ele é primo dos meus primos. E ele doma cavalos de rédeas. E aí ele teve uma oportunidade de ir pro Chile treinar cavalo lá. E hoje ele mora lá há não sei quantos anos. E treina os cavalos e recebe prêmios por isso. E aí eu fui pro Chile, levei até meu pai pra conhecer o Chile. Que legal. Na época do rodeio. Só que o rodeio lá não é o nosso rodeio. O rodeio lá no Chile é uma prova como se fosse a paleteada. Ah, tá. Então, vem um cara atrás, né? Tocando o boi. E vem um com o cavalo andando de ladinho. E aí ele chega numa certa altura da meia-lua, que seria a metade de uma arena. Ele tem que golpear o touro. Então ele vem com o cavalo, que tá andando de lado, e golpeia o touro.
E aí, dependendo de onde que o cavalo relar no touro… é um garrote, né? Eles falam, Sim. é o número de pontos que ele ganha. Nossa. Então, é uma coisa diferente que aqui a gente não tem, que eu queria ir lá ver. Sim. Então, fui na casa do Marcelo, montei os cavalos chilenos dele lá. E, assim, sabe o cavalo que você se mexe, ele sabe que lado que é pra você ir? Sim. Então, Teus assim, pontos. são muito inteligentes. E aí, fui assistir esse rodeio. E aí, o objetivo era conhecer o cavalo chileno lá, num lugar que eu me senti em casa. E ir até o rodeio e conhecer uma modalidade que aqui a gente não tem. Gente, são 17 países. São 17. Incluir o cavalo foi uma coisa que começou muito depois, né? Tá. Porque… tá. Não foram… Como eu falei, no começo eu achava que não dava pra conectar uma coisa na outra. E aí eu pensei, gente, do mesmo jeito que um monte de gente acha que não dá pra viajar pra outro país porque é um negócio inatingível, por que eu tô com esse negócio? Que ir atrás de cavalo é um negócio inatingível. Não, vamos mudar. E foi aí que eu comecei a colocar o cavalo na viagem. Sim. Tanto que aí o planejamento do Everest era com cavalo. Sim. O planejamento pra Mongólia, certamente… Ainda tem o cavalo. E tem agora, mais alguma? Recentemente, eu fui para os Estados Unidos, agora em maio. É isso que eu quero saber. O objetivo da minha viagem para os Estados Unidos era acompanhar a Finals da PBR. Sim. Inclusive, fui com uma parceria com o Portal Cavalos, maravilhosa. Fiz uma cobertura muito legal para eles lá. Só que aí eu pensei, opa, eu vou estar ali em Fort Worth, do ladinho de Decatur. Por que não? O que eu fiz lá, Elô? Fui montar lá no rancho do Fabiano Vieira. Nossa. Treinei 2 dias lá e já fui correr uma provinha lá na NRS, na arena, que tem prova toda semana. Gente, assim, ó, quem me conhece sabe que eu sou do cavalo desde que eu nasci. Sim. Mas o tambor é uma coisa muito recente na minha vida. Sim. Só que se eu for esperar eu virar uma estrela da NTT pra ir lá fazer alguma coisa, eu vou esperar muito. Porque assim, ó, o número de treinos que eu faço por mês não me leva na NTT. Então vamos fazer o que tá conscientemente possível e dentro dos meus objetivos. Sim. E o resto é lucro. Então, fui lá, conversei com o Fabiano Vieira. Fiquei lá na casa dele 2 dias montando cavalo com ele lá. Inclusive, encontrei Daiane Sudário lá, Nossa. que também correu na mesma prova. E ele mora pertinho da INRS. Então, assim, era coisa de 15 minutos e a gente tava lá. Passei 2 test horse lindamente. Passei a minha categoria. Não preciso falar pra vocês que não ganhei nada. Mas a experiência que eu trouxe, ninguém trouxe. E tô eu lá, aquecendo a égua que eu ia montar. E de repente eu escutei uma voz conhecida. Eu já tinha visto a Daiane lá. E eu sabia com quem que a Daiane ia. Sim. E de repente eu escutei uma voz conhecida. Eu falei, gente, é o João Leão. E eu virei quem que era. O João Leão. E do nada a gente começou a conversar como se nos conhecêssemos há anos. Que família boa. Que família boa. E a guria dele, 11 anos, ela corre que nem gente grande. Os 2 acabaram de se qualificar para concorrer ao Mundial lá em setembro. Sim. E aí ele falou, conversamos, tiramos fotos depois da prova e falamos mais um pouco. O brasileiro é bom de conversar. E ele falou, não, vai no meu rancho. Até quando que você fica? Vai lá no meu rancho. Acompanhei a Finals de quinta a domingo. E domingo lá o rodeio foi de manhã. Tá. Quando acabou a final de manhã, eu olhei no relógio 12:00. Eu ia embarcar na segunda. Tá. Ele mora em Gainesville. Fica 1h40 de Fort Worth. Eu liguei. João, aquele convite era de verdade? Ele, claro que é de verdade. Se eu for agora, eu te atrapalho? De jeito nenhum, estamos esperando vocês aqui com a churrasqueira acesa. E aí a gente pegou o carro e foi lá. E claro, né, gente? Eu fui lá, fui fazer o quê? Eu empoleirei no carrinho com a Júlia, que é a filha dele. Fui tratar de cavalo, fui mexer de cavalo e, óbvio, montar cavalo do João Leão, gente. E a gente conversava, parecia que nós éramos, assim, amigos de longa data. Que legal. O cavalo conecta, né? Pessoas… O cavalo é um presente na vida das pessoas. E, assim, eu antes já afirmava isso, mas hoje eu afirmo com muito mais certeza. Por que eu tô falando isso? E a gente tá falando de cavalo, não é questão de ser o cavalo sem raça, o cavalo com registro, o cavalo sem registro. Poucas pessoas sabem, mas o meu cavalo Black, ele não tinha registro. Porque eu comprei ele pra eu ter lá na roça, gente. Eu não comprei um cavalo pra eu correr tambor. Sim. E de repente, ele era garanhão. Teve que ser castrado, porque o meu psicológico não tem estrutura pra ter um cavalo garanhão.
Não tinha por que ele ficar garanhão. Sim. E aí o Luizinho, que é o que me treina hoje, falou assim: Juliana, seu cavalo é bem embasadinho. Por que você não vem aqui dar uns treininhos? Porque querendo ou não, é um exercício. Gente, me chama pra ir na academia, eu invento 30 mil desculpas. Mas se for pra ir treinar qualquer modalidade a cavalo, na hora eu topo. Falei, vamos ver como que é esse negócio aí. E querendo ou não, um lugar que eu poderia ir, levar meu pai pra passear, gente que ele conhece. Sim. Vamos ver. E aí eu comecei a competir no Circuito Vale de Tambor, com o Black. Olha só. A cada prova, a gente ia superando algum obstáculo, algum medo. E aí nisso, daqui a pouco eu tô lá no Aras Rafaela. Porque o Luizinho compete muito lá, então assim, tem lugar no caminhão. Eu moro em Campinas. Bora? Bora. Lógico. Nisso eu conheci pessoas do mundo do cavalo, dentro do tambor. Sim. Que eu não teria conhecido se não fosse o Black. Sim. Então assim, ele… Até no post que eu fiz, né, de despedida dele. Pra quem não sabe, ele me deixou em junho. Eu falei que o Black veio com uma missão. Sim. Me colocar nesse mundo do cavalo, nessa vertente. Sim. E eu sou muito grata a isso. Sim. E se eu puder impactar assim, um pouquinho as pessoas de forma positiva, pra mim já valeu a pena. Sim. E tá impactando, né, E Ju? tá impactando. Muito. E claro, gostei do bendito do negócio dos 3 tambores. Então já tô eu e o Luizinho com planejamentos de cavalos. Tem filho do 6-3 Parca no Vale. Então, né, gente, fica a dica. Daqui a pouco nós vamos correr de verdade. Muito Aí bom. vai acabar a brincadeira, Lu. E tem alguma outra modalidade que você gostaria de fazer? Que você curte no cavalo? Assim, eu já fiz o laço comprido com os meus primos. Que Mas legal. assim, de novo, pra eles treinam firme. Toda semana eles estão lá treinando em pista, não sei o quê. Eu não, eu fui trabalhar em São Paulo, não tem como treinar toda sim. semana. Então, de vez em quando eu vou lá brincar. Brincar. Semana passada, a gente teve lá no Vale, a Jacareí Expo Agro. Sim. Trouxeram ranch sorting, breakaway, 3 tambores teve breakaway lá? e rodeio. Eu já tinha ido num treino de breakaway lá no rancho do Gui. Sim. E aí é o laço muito parecido com o que eu já sabia mais ou menos. Então, né, foi bem legal. Agora eu gosto de ver o cavalo trabalhando no boi. Né? E aí eu falei pro rapaz que organizou o ranch sorting, que é o Tião Pedrosa. Sim. Falei, Tião, eu quero treinar esse trem aí. Eu fui lá no rancho dele num dia que tava tendo uma clínica pra conhecer, fazer uma entrevista com ele ali, pra fazer um material pro pessoal do Jacareí Expo Agro. Tá. E aí eu falei pra ele, Tião, quero vir treinar esse negócio aí. Ele falou assim, toda quarta-feira, faça chuva, faça sol, nós estamos aqui. Olha lá. Na outra quarta-feira já tava lá. Já tava lá. E a emoção? Nossa, foi maravilhoso. E eu falei assim, caramba, agora eu quero vir nesse trem aqui. Também quero. Também quero. E aí eu levei meu primo, que assim, lá na roça a gente tem lá uma meia dúzia, né? Eu falo a gente, mas é ele. Aí, às vezes eu ajudo ele, trazer no coxo, colocar um sal, não sei o quê. Sim. Aí eu falei assim, vamos fazer comigo aqui. Eu dou a responsabilidade pra ele. Vamos fazer comigo aqui. E aí a gente fez certinho, assim. Falei, gente, a gente nunca fez isso. Porque uma coisa é você cercar no pasto, uma coisa é você tá na lida ali. Outra coisa é na prova. Cronômetro Inclusive lá, né? no ranch por exemplo, você não pode nem falar palavrão que te dá SAT. E é verdade isso, tá na regra. Então, assim, a gente fez tão bonitinho que eu falei assim, acho que a gente devia treinar mais vezes pra começar aí nas provinhas aí. E eu gostei muito. Mas, assim, eu gosto muito de estar no meio dos 3 tambores. Tá. Principalmente pelas pessoas que ele me conectou. Sim. Mas eu não descartei ranch sorting. Não. Quem gosta? E assim, Elo, eu tenho muito na minha cabeça que o meu objetivo não é ser lá recordista mundial. Sim. Eu quero participar. Se eu ganhar, vai ser o desafio que eu tenho comigo. Sim. E claro, quem não quer ganhar? Claro. Óbvio, até eu. Claro. Mas eu vou dar um exemplo. Primeira vez que eu fui no Aras Rafaela, com o Black, esse cavalo já tinha passado teste horse tudo. Sim, sim. Quando ele entrou lá com aqueles banners, Lobo falando. E ainda mais que eu falei pro Lobo, o meu pai, ele é deficiente visual, mas ele tá acompanhando a gente pela transmissão. Então, você fala aí o meu nome, avisa que sou eu. E aí, o Lobo falando, que daí ele falou constante. E só que assim, aquela bandeira, a hora que aquela bandeira veio assim, um sutil movimento, o Black falou, opa, e ele cortou. Tem esse vídeo tá lá no meu Instagram. Ele deu uma cortada assim na frente do tambor, do tipo, eu não. E deu uns pulinhos ali, né? Quem vê no vídeo não percebe, mas a minha coluna cresceu 2 centímetros naquele dia.
E aí eu voltei, eu corrigi ele. Falei, não, você vai fazer certo? Você pode não fazer rápido, mas você vai fazer certo. E aí ele fez certinho. Quando eu saí lá fora, o pessoal, todo mundo apreensivo, né? Porque foi a primeira prova grande que foi todo mundo apreensivo, assim. Aí eu falei, aconteceu alguma coisa. Assim, eu já deletei o que aconteceu comigo lá. Aconteceu alguma coisa. Tá tudo... Eu perguntei, tá tudo bem? Aí o Luizinho falou, eu que pergunto, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem mesmo? Eu falei, tá. Juliana, eu pensei que você ia. Porque o Luizinho, ele é meu amigo desde que eu era criança. Sim. Inclusive, a primeira prova de 3 tambores que eu corri na minha vida, que eu nem sabia o que era, que não era nem tambor, era pneu, foi na casa do pai dele, no quintal da casa dele. Quando a gente tinha 8 anos, 9 anos. E eu falei assim, ele falou, eu achei que você ia cair. Eu falei assim, não, mas a Escola Paulão de Desenvolvimento me manteve firme na cela. Porque meu pai sempre foi aquele bravão, assim. Sim. Então eu ficava com aquilo assim, eu não posso errar. Eu não posso errar. Sim. Então a gente aprende. Eu aprendi a andar a cavalo, Elô. Eu ia com ele nas provas de laço. Ele tinha aquela salona antiga cordilha, lisa. Sei. E não tinha esse negócio de ficar ajustando perna. Não. Gente, eu acho uma graça os pais ficarem ajustando as pernas. Ai, que bom, evoluímos. Mas naquela cela antigamente não tinha nem como. E tava eu lá, em cima da cela, sem estribo, aquela cela lisa Que era um e sabão. galopando na pista. Então, isso me deu um certo equilíbrio, uma firmeza, né? Então, tanto que as poucas vezes que eu caí do cavalo, 2 ele caiu junto comigo. Uma vez, inclusive, foi do Black, que eu quebrei a costela. Eita. Mas sobrou 23 pra gente divertir. E é isso. E assim, hoje, algumas pessoas mais próximas sabem. No meu Instagram tá criando destaque que meu pai tem muitos amigos que os filhos mandam um recado lá. Meu pai pediu pra perguntar do seu pai. Sim. Que é do meio do cavalo também. Sim. Ele é deficiente visual há 1 ano. Ele perdeu a primeira visão, a esquerda, num acidente, numa prova de torneio leiteiro, lá na antiga Fapija, né? Que é lá no Vale. E aí, no ano passado, ele foi acometido por uma infecção na corrente sanguínea. Tá. Então, a primeira coisa que ela fez foi detonar a visão dele. Ele fez uma cirurgia que livrou ele de algo pior, mas a visão não voltou. Mas de saúde, ele tá forte e firme. Sim. Então, às vezes, ele vai lá na Univap comigo, lá onde eu treino. E ele sabe onde eu tô com o cavalo. Olha. Ele sabe se sou eu que tô andando, que ou se é outra pessoa. Ele já tinha uma audição muito boa. Agora tá 3 vezes melhor. Apurou, né? E aí a gente tá isso aqui, ó, de convencer ele a ir pra pista também. Legal. Inclusive com grande apoio da nossa amiga Veri. Muito bom. Tambor, categoria para atleta. Eu acredito que ele seria um handicap 2. Que legal. Eu acredito, Leva, tá? Ju. Eu acredito que seria o próximo isso. objetivo. E você tem algum grande objetivo, assim, pessoal? Eu quero saber de viagem. Além desse que você já me falou, tem mais algum outro? E na modalidade 3 tambores. Na modalidade, assim… eu confesso que quando eu monto no cavalo ali, eu bloqueio o resto do mundo. Porque eu me divirto ali em cima. Sim. Eu posso estar séria porque eu tô focada. Mas eu me divirto ali. Eu saio parecendo que eu dei 15 na pista. Só de fazer a pista limpa, assim, pra mim já é uma conquista. Sim. E claro, a gente compete pra ganhar. A gente não compete só pra se divertir. Mas assim, eu saio numa felicidade. Mas, por exemplo, Barretos… Eu não sei se eu chego nesse nível. Mas assim, ó, não é que eu não tenha capacidade. É porque hoje, né, a minha agenda não permite a dedicação. Também tem isso, né, Ju? Não é que eu não sou capaz. É que a minha agenda não permite essa dedicação. Dedicação, treino, não tem como. Né? Não adianta, gente, eu falar que… eu trabalho na parte de planejamento financeiro e contabilidade. Eu tenho aí as minhas atividades envolvendo a mídia. Sim. E quando eu tô em São José, eu faço questão de ir lá treinar no meu cavalo. Sim. Que agora mudou, não é mais o Black, né? Porque não tá lá mais, mas já temos um cavalo lá treinando pra mim. Tá certo. E então, assim, não adianta eu falar assim, não, eu quero competir em Barretos. Porque eu não me dedico pra isso. E, gente, uma coisa é certa. Não adianta você querer uma coisa e não se dedicar. Não tem que ter. Não existe isso. Eu sempre falo assim, quando as pessoas veem alguma coisa, você viu o fulano conquistou tal coisa? Não adianta falar assim, meu sonho é ter um carro. Sim. Mas aí você não sabe quanto custa um carro, você não sabe como se planejar pra ter um carro. Aí chega no final de semana, você tá comprando outras coisas, não pode ver uma roupa bonita e tá lá. Então assim, não adianta ser só ter um sonho. Tem que ter meta, objetivo. Você tem que ter meta pra transformar aquele sonho em realidade.
o sonho tem que sair do papel. Ele tem que entrar no papel, Sim. no planejamento. E depois Sim. ele tem que sair do papel, realizando. Sim. E então, assim, eu sou consciente de quais são os meus sonhos que eu vou pôr meta, que eu vou dedicar, que eu vou empenhar pra realizar. Sim. Ir para acampamento do Everest, acampamento base do Everest, é um sonho que Isso. está no papel. Tá. Teve que dar um pause por Sim. conta de força maior, mas já tá saindo do papel. Sim. Agora, eu falar pra você, eu vou chegar no topo do Everest? Não vou, gente. Não, Exige, tudo na vida exige dedicação. Seja escalar o topo do Everest, seja correr em Barretos. Qualquer coisa que você se propõe a fazer na vida precisa de dedicação. Com certeza. Você tem que se movimentar. Não adianta você falar assim, nossa, eu queria ter um negócio igual o da Elô. Se você não se dedicar, não adianta. Por mais que a pessoa chegue e fale, toma aqui. Você não vai cuidar e ele vai cair. Então, eu foco muito nisso. E eu sei que tem muitos seguidores jovens lá no meu Instagram. Então, eu sempre falo disso. De que se você quer alguma coisa, não adianta você querer. Não adianta você falar que é seu sonho. Você tem que correr atrás, meu amigo. Você tem que se mexer. Persistência. Você tem que se… Assim, e assim, não é só… na primeira vez não deu certo. Não. Tá, então Persiste. larga a mão. Se é o seu sonho, persiste. Porque se você não persistir, não é o seu sonho. Porque não era um chamado do coração. Não era. Era só uma vontadinha ali, passageira. Uma vontade de fazer igual um amigo. Então, assim, quando eu falo dos 3 tambores, eu gosto de estar lá. Eu gosto de estar no meio das pessoas que estão lá. E eu gosto de sentir a emoção que eu sinto em cima do meu cavalo. Eu gosto de me superar a cada dia. Se eu for campeã em alguma prova, seja qual prova for, óbvio que eu vou ficar feliz da vida. E quando eu tô treinando, Elô, eu não sou assídua por conta da minha agenda. Mas quando eu tô lá, eu tô séria. Sim. Tanto que eu sempre faço stories antes de começar. E depois que acaba, que o pessoal já tá saindo da pista, aí eu faço stories. Entendi. Mas na hora que eu tô treinando, eu tô ali séria. Daí Eu tô dedicada a isso. Foco. Uma vez eu fui numa palestra e o cara falou assim, esteja onde você está. Então não adianta eu estar aqui com você e aqui no celular. Elô, é muito legal. Tô treinando, tô aqui respondendo meu amigo. Então, desde que eu ouvi isso, esteja onde você está, eu sempre penso assim, não, eu tô me dedicando aqui onde eu tô. Sim. Porque não adianta eu estar aqui com a cabeça lá. A hora que eu estiver lá, eu fico com a cabeça lá. Sim. E eu acho que isso me ajuda muito. Então, a cada dia é um desafio a ser superado. E não adianta que as coisas não acontecem do dia pra noite. Eu ia até te perguntar a mensagem pra quem tá começando. E essa já deixou uma baita mensagem aí de persistência, de foco. Tem que ser persistente, não adianta. Um outro exemplo, né? Eu gosto muito disso que eu faço nos eventos. Então, atualmente eu faço lá com o pessoal do Circuito Vale de Tambor. O que é essa nova Ju agora, entrevistando? Fez um trabalho lá nos Estados Unidos, em parceria com a Cavalos, é isso? Isso, exatamente. E agora na Expo Agro, é isso? Na Jacareí Expo Agro. Na Jacareí. Com Portal Cavalos também. Me conta, o que é novo esse projeto, não é? É novo. É novo. Conta, Ju. O que acontece, Elô? Eu vejo que muita gente critica tudo que tem a ver com prova equestre. E no Vale, principalmente, tem muita gente indo contra, porque sempre foca no maus tratos. Tá. Então eu quero mostrar como que é na realidade. Então, no circuito, por exemplo. Tá. Eu sempre mostro as meninas mexendo nos cavalos lá. Não tem ninguém batendo em cavalo. Não tem ninguém com espora cortando cavalo. Inclusive, gente, pelo amor de Deus, se ela cortar o cavalo, ela vai ser… vai levar SAT. Ela vai ser desclassificada. É até legal pra quem tá assistindo, ouvindo a gente, entender isso, né? A paixão pelo cavalo, ela tá acima. Então, exatamente. Explica, Ju, tecnicamente. Bati a espora lá, cortei. O que acontece com essa competidora? Passou lá, a juíza olhou ao menor sinal. E não precisa ser só na barriga não, tá? Freio, machucou a boca, a juíza corta. Você perde, é desclassificado. É desclassificado. Então pensa que todo aquele investimento de treino, cavalo bom, suplemento, ida pra prova, inscrição, jogado no lixo. Jogado no lixo. Perdeu dinheiro. E vamos combinar, Elon. Quem gosta do cavalo vai querer machucar o cavalo? Nunca. E isso em qualquer modalidade, independente de 3 tambores. Sim. Gente, o pessoal foca muito no rodeio, né? Sim. Porque o cavalo e o boi só pula quando tá apertando o testículo. Como que as éguas pulam? Então, assim… Já viu o boi capão também pulando, imagina. E aí, tá apertando o quê? Então, assim… E eu vou falar mais ainda.
não é que qualquer rodeio é assim, não. Porque em todas as profissões, inclusive no rodeio, inclusive nas provas equestres, tem gente que é maldoso mesmo. Sim. Mas esses eu também não apoio. Sim. Esses eu também não defendo. E isso tem em todas, né, Ju? Em todas. Criador todas. de qualquer cachorro. Exatamente. Tem cachorro. aquele que ama e aquele que tá lá oportunista. Né? E assim, as pessoas gostam muito de falar assim: não, mas o cavalo não é obrigado a te carregar. Gente, eu saio, e isso o pessoal acompanha, e o Sereno, sim, o Sereno é blogueiro, gente, mais do que eu, porque eu não sou blogueiro, o Sereno é blogueiro. Porque ele não pode me ver com o celular na mão. E ele vem e enfia o focinho ali. E assim, eu saio ali fora, esses cavalos vêm atrás de mim. Se eles fossem maltratados, qual que era a chance deles irem lá? Jamais. Nunca. Um outro ponto também. Você sabe quanto custa um cavalo desse? Pra que eu ia ter um cavalo desse tamanho? Investimento. Falando no investimento, pensando né? em números. Vamos deixar o amor de lado um minuto. Pensando em números. Sim. Você vai comprar uma Ferrari pra você ficar lá batendo martelo, né? Sim. Pedrejando? É isso Não mesmo. vai. Então, o objetivo desse novo projeto é mostrar a realidade. E volto a afirmar. O pessoal que maltrata, eu também não apoio. Sim. Mas é porque eles não estão fazendo certo. Sim. Porque se eles fizessem certo, eles não estavam maltratando. Com certeza. E assim, quando o pessoal fala esse negócio de ele não é obrigado a te carregar. Gente, pode procurar na internet aí. Vamos falar de cavalo de apartação. Tem vídeos que o cavalo tá sozinho trabalhando no boi. Sozinho. Já vi cavalo virar tambor sozinho. Tambor, o cavalo vai sozinho. Sim. Se ele não gostasse, ele jamais ia fazer isso sozinho, Elô. Exatamente. O cavalo nasceu pra ser cavalo. Aí eu te pergunto, geralmente as pessoas que fazem isso, tem lá um cachorrinho, um pet. Que fica andando no colo, na bolsa, no carro, sai pra passear. Quem disse que ele quer sair pra passear? Exatamente. Então, se não a gente... tá sendo cachorro não também. Tá sendo cachorro, tá sendo criança. Sim. Então, assim, não adianta você criticar o outro e aí você tá fazendo algo semelhante, tudo bem, com outro animal de outra forma, e fica falando. Então, qual que é o objetivo desse projeto? Mostrar a realidade. A realidade. Eu estive agora na Jacareí Expo Agro, vai sair em breve. Mas qual que era o objetivo? O rodeio, as provas. Como que chegou aqui? Como que você trata o boi? Gente, os bois são tratados a pão de ló. Sim. Qual que é o serviço do veterinário? A primeira pessoa que eu entrevistei lá, o veterinário. Sim. Que é obrigatório, inclusive, que é obrigatório. Né? Não entra animal se não tiver um veterinário responsável. Conversei lá com o doutor Antônio. O doutor Antônio me conta. O que você está fazendo aqui? Falei desse jeito. O que o senhor está fazendo aqui? Pode contar. O que o senhor está fazendo aqui? E aí ele falou. Quando chega os bois ou os cavalos, a gente confere a documentação. Vê se tem exame de anemia mormo. Vê se não tá machucado. A gente fica de olho pra ver se não tem maus tratos. Se a comida tá na hora certa, se a água tá na hora certa. Sim. Então assim, não é que vai chegar lá e vai ficar feito um escravo lá preso, levando chicotada, gente. E aí o objetivo desse trabalho é mostrar isso. Lá na PBR, na Finals, eu não tive muito contato com os animais. Mas Sim. eu tive com alguns donos de animais, inclusive brasileiros, que moram lá. Sim. E aí perguntei como que funciona, como que é o manejo, o que acontece. Gente, eles têm vida de rei. Sim. Muitas pessoas teriam inveja do tratamento que esses bois ganham. Sim. Então o objetivo maior é mostrar a realidade. Se tem qualquer coisa que eu não concordo, eu não vou defender, gente. Sim. Eu não costumo gerar polêmicas, mas eu não vou corroborar com aquilo. Não vou concordar com aquilo e tudo bem. E aí, se o negócio vai pro lado de opinião, daí opinião cada um tem a sua. E tudo bem. Sim. Todo mundo pode viver junto. O que eu quero é mostrar como que é a vida do cavalo atleta, do boi atleta, além dos 8 segundos, além dos 16 segundos. Exato. Então, eu acho que isso tem sido uma coisa bem legal. E combater a desinformação. Porque hoje, exatamente, quem fala tem embasamento, Esse né? negócio da juíza, por exemplo. Poucas pessoas sabem que se a competidora passar lá, passou os 3 tambores, chegou ali na revisão, Sim. a juíza vê sangue, cortou. Esquece. Quem não é do mundo ali, não sabe. Sim. Então, assim, não adianta falar assim, machucou o cavalo. Fala, gente, acontece. Sim. Acontece. Sim. Mas ninguém tá ali pra maltratar o cavalo, Exato. pra machucar na intenção. Exatamente. Então,
mostrar isso para as pessoas tem sido algo muito gratificante para mim. Sim. E eu já conversei com várias vezes, inclusive com a Graziela Agnes, que esteve aqui um dia, para falar um pouquinho do trabalho dela dentro da pista. Sim. E é uma coisa esclarecedora. E às vezes quem tá iniciando no tambor ou indo lá só para conhecer, não sabe. E aí numa dessa a pessoa já fala, opa, então não tem bagunça, é organizado. Sim, sim. Ju, o que o cavalo é para você? Tudo. O cavalo é… A minha atividade principal não é com o cavalo. Como eu falei, eu trabalho numa área financeira. Sim. Né? E ele não é a atividade principal. Porém, ele é o responsável por manter equilibrado mente e corpo para que eu tenha um bom desempenho na minha carreira. Sim. Na área de finanças. Sim. E quando eu posso juntar as duas coisas, que eu gosto muito de falar de empreendedorismo, né? Pensar de um jeito diferente, fazer de um jeito diferente. Eu uno muito as experiências com o cavalo para trazer para esse mundo. E aí você pode aplicar em qualquer área da sua vida. Sim. Então, para mim é muito gratificante ter o privilégio de ter o cavalo na minha vida. Que antes eu achava que o cavalo tava ali só por estar. Porque quando eu era criança, o que o cavalo servia lá na roça? Para as crianças andar? Para levar o leite no ponto? Sim. Buscar o gado. Só. Aí, meu pai laçava. Então, é o esporte. Aos poucos, o cavalo foi demonstrando. E eu vou te falar uma coisa. Eu já fiz até horse pilates, gente. Então, ele serve pra tudo na minha vida. É um pilates feito em cima do cavalo. E foi sensacional. Pensa, eu fazia rino. E como eu falei, isso me chama pra academia, eu arrumo 1001 desculpas. Mas com o cavalo, ajuda. Mas com o cavalo, na hora, eu tô lá. Não, é a foco, vamos fazer. Muito bom, muito bom. Uma apaixonada por cavalo de verdade, assim, eu sou suspeita de Vai falar. longe. Ju, para acompanhar toda a sua história, os próximos capítulos também, porque vai ter ainda, tem Nepal ainda na lista, deve ter muita coisa, muita ideia. Mongólia. Como é que os nossos aqui seguidores, quem tá ouvindo, como que é a tua rede? Bom, o maior acesso que o pessoal tem hoje é o Instagram, né? Caminhos da Ju. @Caminhos da Ju. @Caminhos da Ju. YouTube tem? No YouTube tem também, Caminhos da Ju. Legal. Se quiser me mandar um e-mail, é caminhosdaju@gmail.com. E a gente, quando não sabe alguma coisa, a gente corre atrás de quem sabe, tá? Então, e sabe o que eu ia falar? Olha só que baita exemplo pra você levar pra sua empresa. Ju, por que não oferecer palestras contando essa baita trajetória aí de superação Era uma menina que tava lá no sítio, olhando pra cima e falando, um dia eu vou estar nesse avião. E nem sabia pra onde que o avião tava indo. Nem sabia. Daí ela viu o cavalo lá do lado, o avião, juntou viajar o mundo pra conhecer cavalos pelo mundo. Cavalos pelo mundo. Ju, obrigada pela sua participação. Eu gostaria de deixar uma mensagem. Vai, então vai, deixa a sua mensagem. E assim, vai, tá tomando. Toma. Gente, eu amei essa viagem dela. Algumas pessoas já até ouviram eu dizendo isso. E o que eu vou dizer é igual. Mas cada vez que eu digo isso, eu me sinto diferente. Na minha cabeça, eu falo por motivos diferentes. Sim. Então, de repente, a pessoa começa a falar… então peraí, deixa eu trazer pro meu mundo. Então, por isso eu gosto bastante de falar isso. Fala pra gente. Quando eu fui pra Tailândia, que não tinha cavalo envolvido naquela época. Não falamos da Tailândia, né? Não falamos, mas não tinha cavalo lá. Tá. Quando eu fui pra Tailândia, em 2016… o que eu pensei? Eu não sabia se lá ia ter carne, gente. Essa parte da comida eu fiquei realmente… não pesquisei muito, eu só sabia que era tudo apimentado. Tá. Aí o que eu falei pro meu pai? Arrumei uma desculpa, precisava de uma desculpa. Falei, pai, nós vamos lá. Já falei que ia ficar um mês já, nem foi tudo isso, mas eu falei, um mês. Então vamos fazer uma costela de chão antes da gente ir? Vamos. E aí, não era aniversário, né? Então assim, gente, é só um churrasco. Tá. Só que eu falava que era um churrasco de despedida, quem via pensava que eu tava indo embora de vez. E como tinha uns aniversários ali, inclusive do meu esposo por perto, falei, não, vamos fazer um bolo, que daí a gente tem, né, um marco pra comer a sobremesa. E durante o churrasco, um dos meus amigos perguntou assim, nossa, por que você vai lá longe? Porque são muitas horas de voo. E aí eu falei, João, nós vamos passear. E aí, depois na hora de cortar o bolo, antes de cortar o bolo, eu fiz um discurso, porque senão não era eu. E aí eu falei exatamente isso.
me perguntaram, por que você vai tão longe? Eu vou porque a porteira está aberta. Eu vou em busca do melhor lugar do mundo, do lugar mais bonito, da comida mais gostosa e do som que mais agrada os meus ouvidos. E aí eu volto com a certeza de que o lugar mais bonito tá aqui na roça, quando eu vejo a flamboyante da minha avó Florida. A comida mais gostosa tá aqui na roça, que naquele momento estava representado pela costela de chão preparada pelo meu pai. O som que mais agrada os meus ouvidos tá aqui na roça, quando eu tô em cima da sela do meu cavalo e escuto o passo deles. E aí eu encontro o melhor lugar do mundo, que é reunido com os meus amigos lá na roça. Por que isso? Eu vou. Eu gosto de alcançar novos voos, conhecer novos lugares. Sim. Mas eu nunca esqueço de onde eu saí. Exatamente. E a porteira tá sempre aberta pra ir e pra voltar. E pra receber os amigos. Maravilhoso. Gente, que mensagem linda. Ju, obrigada. Ai, Lu. Eu é que tenho que agradecer. História linda. Muito bom você ter participado, porque mais pessoas vão se encantar com a sua história. Assim como a gente é encantado lá na GA, a gente já conhecia alguma coisa. Hoje eu tô ouvindo muita novidade. Parabéns pela Muito sua obrigada. história. Parabéns pelas suas raízes, por saber de onde você vem e pra onde você vai. Que eu tenho certeza que não tem limite. Não, agora nós temos até uma equipe. Pra quem não sabe, eu tenho um filho de 23 anos. Olha isso, eu nunca acreditei nessa história. Eu falo que é irmão. Eu tenho um filho de 23 anos. E hoje em dia, por exemplo, nos eventos que eu vou, ele me acompanha com microfone de lapela. Ele e isso mesmo. Como que ele chama? O Léo. Ele e o outro amigo que chama Léo, eles fundaram a LPO Produções. Eu falei, não, vocês são o meu exclusivo. Depois, se vocês quiserem pegar outras coisas aí, se sobrar tempo, vocês vão. Vamos focar, porque esse Instagram é muito rico. E eles andam com o microfone e eles falam, vem mais pra cá. E eles me dão todos os toques. Certíssimo. Então hoje eu me sinto uma equipe. Não. E é maravilhoso. Ainda mais poder trabalhar do lado do meu filho. A gente vai lançar esse podcast e daí eu gostaria que você colocasse fotos pro pessoal poder entrar no seu Instagram e ver tudo aquilo que a gente tá falando. Nossa, de repente, com toda certeza. O passeio do Mustang. Gente, maravilhoso. Vai ser maravilhoso. Parabéns. Muito obrigada. Eu sou fã da sua história. Pessoal, a gente… Mostra teu chapéu, que acho que vale, né, Ju? Poeira de 17 países. Poeira de… É poeira de rodeio, tá, gente? Rodeio, não é que eu derrubei ele no chão, não. Olha lá, esse tem história, hein, Ju? Esse veio lá dos Estados Unidos, né? Da última viagem. Esse veio, porque o que acontece? Eu ia viajar pro Texas e eu queria correr uma prova de 3 tambores. Sim. E aqui no Brasil, você tem que correr de chapéu ou de boné. Aí eu falei pra mim mesma, inventei pra mim mesma. Não, tem que ser de chapéu. Tem que ser de chapéu e tem que ser dos Estados Unidos. Como que eu vou no rodeio sem chapéu? Com certeza. Não tem como. E aí eu comprei esse chapéu lá. E correu a prova. Corri a prova. E voltou pro Brasil. E voltei pro Brasil. E sei lá pra onde vai agora. Mas lá não é obrigatório, viu? Não é? Não é obrigatório. Podia correr de boné, pelo menos lá na NRS. Eu não sei nas outras provas como que funciona. Mas lá na NRS não era obrigatório. E aí eu fui no rodeio e ele passeou comigo em tudo quanto é lugar. E tá de volta pro Brasil. Tá de volta pro Brasil e tá aqui no GeaCast. Pessoal, o GeaCast tá nas principais plataformas de áudio, também no YouTube. Curte, compartilha. Ju, manda pra todos os seus grupos. Com certeza. Vamos fazer bombar essa história aí pros 4 cantos do país. E quem sabe do mundo, né? Por que não? Obrigado e até o próximo GeaCast.